Iremos fazer aqui uma pequena abordagem sobre esse instrumento. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. O nome dele é Thermo-Hydro Anemômetro Luxímetro Digital LM8000A. Esse aqui é um cabo que acompanha, um cabo tipo K. E esse instrumento ele executa 4 funções: a função do anemômetro digital, higrômetro digital, termômetro digital e luxímetro digital. Tem um formato anatômico, um desenho leve e compacto para manusear com uma mão, uma pulseira que fornece proteção extra especialmente para operações com uma mão, suporte de baixa fricção, fornece alta precisão em alta ou baixa velocidade do ar, fotodiodo inclusivo e sensor de luz com filtro de correção de cor. O espectro está de acordo com o fototipo CEE. Sensor de umidade com capacitância de filme fino e alta precisão com resposta rápida às mudanças de umidade. Entrada para o sensor termoacoplamento padrão tipo K, como já mostrei. Circuito microprocessado assegura excelente desempenho e precisão. Localização dos botões para fácil operação. Ele memoriza o valor máximo e mínimo. Temperatura Celsius e Fahrenheit selecionáveis por botão no painel frontal. Unidades Lux, lumen por pé, também selecionáveis por botão no painel frontal. 5 unidades de medição de velocidade do ar selecionáveis por botão no painel frontal. Display multicanal para valores de temperatura e umidade relativa ou temperatura e velocidade do ar. Botão para zerar, fornece calibração do luxímetro e funções de congelamento dos valores de leitura. Uma das 4 funções desse aparelho é a função anemômetro. Mede a velocidade do ar. No início eram usados apenas nos serviços de meteorologia, hoje são usados também na segurança do trabalho. Quando a hélice do equipamento gira, consegue registrar a velocidade do ar ou do vento. Outra função é medir a luminosidade, ou seja, a luz distribuída em uma superfície ou área, através do luxímetro. O aparelho funciona transformando a luz natural ou artificial recebida em corrente elétrica. A partir desse ponto é mostrado no visor a quantidade de lux do ambiente. A função higrômetro, que é usado para medir a umidade relativa do ar. São usados para medir o clima a que trabalhadores estão expostos. E por último, a função termômetro, usado para medir a temperatura ambiente ou a temperatura de um objeto. No caso de um objeto, deve ser usado o sensor tipo K. O aparelho consta com 6 botões, sendo eles o primeiro desenvolvido para ligar e desligar o aparelho. A tecla Hold funciona como um break nas medições, ou seja, congela o determinado valor de medição daquele momento. O botão máximo e mínimo serve para expressar os valores máximos e mínimos de um determinado intervalo de tempo. O botão Unit e 0 expressa os valores em diferentes unidades de medida. E por fim, o botão Functions, que serve para modificar as funções do aparelho. Para a medição da velocidade do ar, utilizaremos o anemômetro. Para isso, teremos que ligar o aparelho no botão Power. E em seguida modificar a função. No caso, colocaremos em anemômetro. Se desejarmos, modificaremos a unidade com a tecla Unit 0 e variamos essas unidades. O sensor de luminosidade receberá a intensidade luminosa do ambiente e com isso será possível medir a luminosidade no display, como está representado. Para isso, o operador deve colocar o aparelho a uma certa distância do seu corpo, para que sua sombra não interfira nos resultados medidos pelo globo. Para realizar a medição da umidade do ambiente, deve-se ligar o aparelho pressionando o botão Power.
e em seguida escolher a função do higrômetro. A umidade é capturada a partir do sensor localizado na parte superior do aparelho. Para realizar a medição da temperatura do ambiente, deve-se ligar o aparelho pressionando o botão Power e em seguida escolher entre as funções higrômetro ou anemômetro. No caso, aqui está o anemômetro, apresentando a temperatura de 32 graus. Caso deseje a temperatura de um corpo ou de um objeto, deve conectar o sensor tipo K ao aparelho e selecionar a função termômetro. Deve-se respeitar a polaridade do sensor. Agora selecionaremos a função. E representará a temperatura de um determinado corpo.